Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Laura, de Química, e hoje a gente vai dar aquela forcinha num conteúdo muito importante. Como eu sempre digo, essa é a aula mais importante do ano, porque todas as aulas são importantes. Hoje a gente vai ver temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vamos começar? Gente, vamos lá. Primeiro, tanto faz falar temperatura ou ponto, é a mesma coisa. A primeira que a gente tem é a temperatura de fusão ou ponto de fusão, representado pelas siglas TF ou PF. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido, beleza. E temperatura de fusão é exatamente a temperatura exata que faz com que aquela substância deixe de ser do estado sólido e passe para o estado líquido. Então, é a mudança de temperatura em um determinado ponto. Então, por exemplo, para a água, a gente vai ver que é 0 graus. Em 0 graus, a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E a segunda temperatura, que é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, representado pelas siglas TE ou PE, ok? É justamente o que é a ebulição, é um tipo de vaporização. Então, é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, a temperatura exata que faz com que uma substância saia do estado líquido para o estado gasoso, essa temperatura é o que eu chamo de temperatura de ebulição, ok? Bom, gente, a gente vai usar novamente o exemplo da água, porque ela é o exemplo que a gente tem de maior fácil acesso, né, na nossa cabeça, que passa pelos 3 estados físicos, ok? Mas lembrando que pode valer para qualquer outra substância, o que eu vou dizer agora. Pessoal, vamos pegar aqui a água, estado sólido, gelo. Se eu aquecer, ela vai passar para o estado líquido. Se eu continuar aquecendo, ela vai passar para o estado gasoso. Qualquer substância vai acontecer, correto? Mas, gente, existe uma temperatura para isso acontecer. No caso especificamente da água, agora esse dado só vale para a água, ok? A água, quando a gente já viajou, quem já viajou para países onde tem neve, né? Qual é o fator principal para ter neve? A temperatura baixa, abaixo de 0. Já ouvimos isso em algum canto, em algum ponto? Já, né? Então, a água abaixo de 0, ela é estado sólido. Quando chega em 0 graus, a água ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Então, essa fusão, a gente tem uma mudança de fase. Essa é a temperatura de fusão para a água, 0 graus Celsius, tá? É só para a água. Acima de 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5, 10, 20, 30, 40, 50, a água está no estado líquido. Até chegar numa temperatura de 100 graus. Quando ela chega em 100 graus, ela passa do estado líquido e começa a passar para o estado gasoso. Ela sai do líquido e vai para o gasoso. Então, essa mudança de ebulição, vaporização, é a temperatura de ebulição. É a água saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor. Então, para a água, a temperatura de fusão é 0 e a temperatura de ebulição, 100 graus. Acima de 100 graus, 101, 102, 103, 110, a água vai ser vapor. Então, abaixo de 0, abaixo da temperatura de fusão, ela é sólida. Entre a temperatura de fusão e a de ebulição, ou seja, entre 0 e 100, ela está no estado líquido. E acima de 100, ou seja, acima da temperatura de ebulição, ela está no estado gasoso. Se a gente analisar o gráfico, temos aí, ó, fusão 0 graus, ebulição 100 graus. Abaixo de 0, sólido, entre 0 e 100, líquida, e acima de 100, gasosa, ok? Bom, gente, então aqui no exemplo nós podemos observar que a substância é a água, temperatura de fusão 0, temperatura de ebulição 100. Qual é a regra
Lembra comigo. Abaixo da temperatura de fusão, sólido. Entre a temperatura de fusão e ebulição, líquido. E acima da temperatura de ebulição, gasoso. Ok? Ele diz o seguinte: indique o estado físico da água quando a temperatura for A, 25 graus. 25 está abaixo de zero, entre 0 e 100 ou acima de 100? Bom, está entre 0 e 100. Então, qual é o estado físico? Líquido. Menos 10. Abaixo de 0, entre 0 e 100 ou acima de 100? Abaixo de 0. Então, vai ser estado sólido. Item C, 120 graus Celsius. 120 abaixo de 0, entre 0 e 100 ou acima de 100? 120 está acima de 100. Então, se está acima de 100, vai ser estado gasoso. Ok? Gente, chegou agora a hora de exercitar os nossos conhecimentos adquiridos. Lembrando que a regra é clara. Vamos lá lembrar? Eu dei o exemplo da água, mas vale para todos. Se a temperatura que ele indicar estiver abaixo da temperatura de fusão, sólido. Se estiver entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, líquido. E se estiver acima da temperatura de ebulição, está no estado gasoso. Vamos lá, eu vou dar uma analisada aqui na questão para vocês acompanharem, tá? Então, a gente tem a tabelinha, temos as substâncias na primeira coluna, segunda coluna, temperatura de fusão, terceira coluna, temperatura de ebulição. Ele diz o seguinte: indique os estados físicos quando a temperatura for 80 graus. Então, a gente vai analisar cada substância quando estiver em 80 graus. Primeira substância que a gente tem é o álcool. Temperatura de fusão, menos 114. Temperatura de ebulição, 78. Onde é que está 80? Vem antes de menos 114, entre menos 114 e 78, ou está acima de 78? Acima de 78. 80 passa, né? Então, qual é o estado físico? Gasoso. Segundo, mercúrio, 80 graus, onde é que está? Menos que menos 39, entre menos 39 e 357, ou está acima de 357? Obviamente, 80 está no meio. Então, qual é o estado físico? Líquido. Terceiro, ferro, 80 graus, onde é que está? Menos do que 1535, entre 1535 e 3000, ou acima de 3000? Obviamente está abaixo de 1535. Se está abaixo, qual é o estado físico? Sólido. Ok, galera? Bom, gente, então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios, não esqueçam de fazer o que mágico, eu tô de olho, hein? Olhe lá, façam, hein? Não esqueçam, em casa, ok? Um abraço e até a próxima!